Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje eu vou continuar o que eu estava fazendo, eu só dividi para não ficar muito longo mesmo, que eu vou falar das vanguardas europeias. Faltou então o surrealismo e o cubismo. Eu tenho certeza que eu vou falar do Salvador Dalí, ou Dalí, e já vou falar também do Pablo Picasso. São autores bem famosos aí na pintura de maneira internacional. Vamos falar com mais detalhes sobre a obra deles, porque eles aparecem com muita frequência na avaliação do Enem. Acompanha comigo. Então, iniciando então a segunda parte desse vídeo com o surrealismo, estamos aí em 1920. Percebe que a gente está pertinho da Semana de Arte Moderna que vai rolar aqui no Brasil. Então o surrealismo vai ter uma influência muito grande nesses primeiros momentos da nossa vanguarda, vamos dizer assim, que é o nosso modernismo, na verdade, que é a nossa inovação mais radical, mas que ao mesmo tempo dialoga com a Europa. Eu falo disso em outra aula. Os surrealistas rejeitavam a racionalidade, então, mas não é igual ao dadaísmo, tá? Não é a mesma coisa. E propunha extravasamente desejos e emoções. Aqui tem um objetivo que é tentar retratar esse ambiente dos sonhos e não criar uma coisa completamente distorcida do contexto e do conceito de arte. Aqui é a arte, é a pintura, os traços têm um certo refinamento, não é esvoaçado igual no expressionismo, você tem que ver a última obra para entender isso aqui. Mas ele exibe as coisas do sonho, aquele sonho loucaço que você tem, que você está num lugar, você abre a porta, está em outro, e tem coisas psicodélicas e surrealistas ali, parece que você está loucão mesmo, então, tem gente que sabe. Aí, essa é a pedra para poucos. Então, é tentar retratar essa coisa do ambiente nebuloso do sonho, do inconsciente, tem muito a ver aí com Freud, que está ganhando força com suas teorias aí. Então, desejos e emoções direto do subconsciente para a tela, sem a mediação do pensamento, numa espécie de criação artística do universo dos sonhos. É como se fosse tendo aqueles fluxos de pensamentos e fosse depositando na pintura ou na poesia tudo aquilo que você está pensando, mesmo que não haja uma sequência compreensível para quem está vendo. Quais são as características surrealistas de maneira geral, então? Livre manifestação do pensamento, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Influência das teorias de Freud, do subconsciente principalmente. Ele está agindo por trás do seu pensamento sem você conseguir sequer se dar conta disso. Imaginação muito, muito inventiva, valorização dos sonhos. Aqui o poeta está dormindo não, ele está trabalhando durante os sonhos. Percebe isso? E elementos abstratos. Vamos ver alguns exemplos de pinturas surrealistas, você vai ver que o negócio é impactante. Se quiser ver com mais detalhes, você sabe, o material está na descrição do vídeo, é só fazer o download, isso é de praxe aqui no canal, ou pausar o vídeo e contemplar as imagens. Eu acho muito bacana mesmo. Assim, embora a gente não consiga compreender do que se trata tudo de fato, e seja algo muito misterioso, muito lúdico, muito surreal mesmo, já que é o surrealismo, mas assim, me causa uma admiração, me causa uma comoção muito grande, eu não consigo entender por quê. Esse outro aqui é do Salvador Dalí, algumas imagens, é legal perceber Salvador Dalí, eles têm planos de fundo que vão lá, há uns bonequinhos lá no fundo, tem aí esse ovo que ao mesmo tempo ele é o globo terrestre, terraplanista adora. Aí tá, ali você tem, saindo de dentro dos Estados Unidos, esse ser humano aí sangrando, e tem essa moça aqui atrás de mim, depois você baixa a imagem pra você ver, tem um rapazinho aqui com a bundinha de fora também atrás de mim, um menininho bombadinho, coisa bem bizarra mesmo. Tem uma estrutura lá no fundo também, do lado de cá lá e tal, uma espécie de um fantasma que dança ali. Essa pintura que me causa uma sensação extremamente bizarra, porque os limites ali de céu e oceano, eles se cruzam de alguma forma. E isso causa uma dor, uma confusão para quem está observando muito grande. Perceba o quanto isso é incômodo, né? Você tá olhando ali, oceano, depois você vem pro outro lado, é céu e é assustador. Para mim é assustador. Esse é, claro, A Persistência da Memória, é um quadro muito famoso de Salvador Dalí, que tu já deve ter visto por vários lugares, esses relógios derretendo, um plano quase metálico lá no fundo, impecável, em contraste com montanhas bizarras ali, esse rosto, né, com cílios aí, que quando eu era pequeno eu achava que isso era um boto. Salvador Dalí, ele nunca viu um boto na vida. E aí parece que tem um arreio no relógio e tal, é coisa, loucura minha. E eu demorei a perceber que é um rosto. Vira a imagem 90 graus, você vai ver que isso aí é um rosto. Enfim, muito bizarro também, muito surreal também, como todas as pinturas que a gente está vendo agora. Essa é bacana porque ela transfigura elementos aí de acordo com os sons, né? Então, como se toda a floresta, todos os animais, e toda a vegetação, as nuvens, a montanha, o vulcão lá, tudo emitisse sons. Interessante também. É fácil perceber as obras que são do Salvador Dalí, porque tem traços muito típicos dele no surrealismo, né? A maneira como ele faz esses planos muito profundos também. Essa outra, por alguma razão, ela me lembra o Cavalo de Troia, embora
né, construindo esse rinoceronte gigante, no mínimo interessante, no mínimo curioso. Uma outra pintura do René Magritte, a gente iniciou a última aula exibindo uma pintura dele, inclusive. Essa aqui, acho que ela dialoga ali com as coisas, questão da sereia, né, que aí só que aqui ela tá ao contrário, é no mínimo bizarro, cara. A criatura dessa corre atrás de você aí na praia é assustador. E tudo do René Magritte tem esse ar mais, sabe, algo que está em evidência. Já o Salvador Dalí, ele faz várias coisas na pintura, ele põe vários pontos ali para você ir analisando. O René Magritte ele é mais centralizado, mais focal. E também é muito, no mínimo, interessante. Eu lembro que essa imagem em especial, ela caiu com alguma coisa a ver com transgênicos aí na avaliação do Enem. Uma outra, lembra lá, também o cavalo de Troia, aquele rinoceronte, também a construção desse peixe que é um submarino, essa coisa metálica, meio aí steampunk, né, e tal. Essa imagem do Salvador Dalí também muito, muito famosa. Consegue perceber vários e vários elementos ali. Esse cara nu com um crucifixo, esse cavalo com essas pernas todas compridas, muito finas, carregando esses símbolos todos. O elefante que está bem acima da minha cabeça, carregando essa espécie de chaminé. No centro lá você vê um elefante, que uma criatura lá é um elefante, né? Carrega quase que uma casa ali toda dourada com a mulher com os seios de fora lá no meio. É bem bizarro. Esse anjo que é uma espécie de fantasma, deixa eu ver, que está bem pra cá, aqui assim, ó, não sei se você consegue ver. Tem uma animação da Disney sobre o Salvador Dalí, procura no YouTube, Disney Salvador Dalí, vai encontrar uma coisa bem interessante a respeito disso. Essa em especial, se não me engano, o Salvador Dalí também. Para quem tem um olhar mais atento, você consegue perceber que no centro da mesa, nesse cálice que está no centro da mesa, próximo à mulher, na verdade, você consegue ver duas mulheres aí de preto e branco, ou você consegue ver um rosto. Dá pra observar para a imagem e tenta ver os dois, tá? Tem um rosto, deixa eu ver se eu consigo apontar. Tem um rosto bem nessa direção, grande, tá? Em cima desse cálice. Você consegue perceber que o vestido das mulheres acaba virando uma espécie de uma barba. E essa parte que tá amarela, que tá aí, ela seria a testa e as duas cabeças dos olhos. Mas gasta um olhar muito atento para conseguir enxergar isso. Se você conseguir, comenta aí na aula. Comenta aqui no vídeo. Para encerrar o surrealismo, quero recomendar um filme que foi dirigido pelo Luiz Buñuel e o roteiro foi escrito também em parceria com o Salvador Dalí, cara. Se as pinturas já são bizarras, imagina o filme. É sinistro, cara. Quando eu assisti, eu estava na universidade ainda, logo nos primeiros períodos, na teoria da literatura, e um filme curtíssimo, eu fiquei extremamente chocado. Eu saí assim, aterrorizado da aula, porque eu não consegui entender absolutamente nada do filme, e mesmo assim uma música repetitiva. Eu vou deixar rolando aí na edição do vídeo, vou colocar um pedacinho só do filme para você conseguir entender o que eu tô falando. Aí depois, de curiosidade, você encontra ele incompleto no YouTube. Só digitar um cão andaluz ou um tim andaluz, como tá escrito aí pra lá, né? Pra lá. Como tá escrito aí na imagem. Beleza? Vamos para o cubismo aí, já bem anterior ao surrealismo, de 1907. O cubismo tem a ver com figura geométrica, tem a ver com Picasso e principalmente com a decomposição das imagens em múltiplos planos. É como se você tivesse de frente e de perfil ao mesmo tempo, como se você conseguisse perceber essas duas perspectivas ao mesmo tempo e cruzasse as duas. Seria quase como uma dimensão extra, um modo diferente de enxergar o universo, de enxergar as coisas. Tudo muito estilizado, muito fragmentado e com tudo sobreposto. Um plano de visão sobreposto ao outro do objeto. Então o objeto está em duas posições ao mesmo tempo. Parece aquelas figurinhas que você fazia assim, aqueles tazos, né? Não sei que a geração atual não brinca disso, né? Você via assim, ele mudava, dava um brilho, mudava de cor, né? De posição. Então era mais ou menos como se estivesse no meio dessas duas posições aí, desses dois ângulos, dessa figurinha brilhante, desse tazo brilhante. Então você vai ver essas figuras bizarras, elas nunca estão de frente nem de lado, elas estão as duas coisas ao mesmo tempo e tudo muito geometrizado. Tarsila do Amaral, quando a gente vai falar de modernismo, eu vou falar muito disso. Isso então é importante você conhecer a pintura cubista. Tarsila do Amaral usou muito esses traços cubistas para fazer as pinturas brasileiras, só que de uma forma um pouco diferente ainda, tá? Mas é bom entender o princípio de onde ela tirou algumas ideias. Esse quadro aqui é do Picasso, ele já apareceu na avaliação do Enem, inclusive, chama La Demoiselles d'Avignon, coisa assim, eu não tenho nem noção de francês, não consegue perceber, tá? Ele caiu em várias provas também,
Enfim, que as mulheres estão de frente e de perfil ao mesmo tempo. Uma vez caiu também falando sobre a máscara que essa mulher lá de cima está usando, que tá mais bem acima da cabeça, lá no topo do quadro. Tem a ver com cultura africana, máscaras africanas, uma questão muito difícil, inclusive. Aí um quadro famoso, Demoiselles d'Avignon, se não me engano, não sei se pronuncia assim, enfim, perdão se eu errei. Impossível não falar desse, que é o quadro Guernica. Você encontra um vídeo com ele em 3D no YouTube. Vou tocar um pedacinho dele só, mas só digitar Guernica 3D, vai encontrar esse quadro, fica mais fácil de entender essa cena aí da Guerra Civil Espanhola. Muito, muito interessante. A gente consegue perceber que pode ser um único rosto ou podem ser duas mulheres ao mesmo tempo, depende da maneira como você vê. Pode ser um rosto inteiro assim, ou dois que estão de perfil. Muito bacana. Aí eu uso o contraste do preto e do branco para simbolizar os limites entre as duas faces. Espero que você tenha gostado dessa aula. O material está na descrição do vídeo, é só fazer um download. Preparei com muito carinho, deu muito tempo pesquisar tudo, recolher essas imagens. Realmente espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito. Isso vai fazer eu ficar muito satisfeito e continuar produzindo conteúdo genuíno de qualidade. E é claro, como sempre, bons estudos. Te vejo na aula de modernismo logo na sequência. Até mais!